A live tá ok. Olá, pessoal do portal, tudo bem? Então, estamos aqui hoje mais uma vez juntos, né? Como mais juntos do que nunca, e continuando a nossa série, nosso bate-papo em tempos de coronavírus, em tempos de isolamento, né? Como a importância de manter a mente sã, o corpo são e seguirmos adiante da melhor maneira para passar essa fase, né? Sempre conversando, trocando ideias e chamando profissionais de várias áreas que possam ajudar a gente a esclarecer tanto questões sobre a saúde física, a saúde mental, contando histórias, os internautas do portal também falando sobre esse momento, como eles estão passando, como vocês estão passando, né? Como a gente está passando. E hoje a gente achou muito importante abrir esse tema sobre a questão da saúde financeira, que eu acredito que é tão importante quanto a saúde mental, a saúde emocional, a saúde física. E uma pessoa que a gente achou muito, muito bacana chamar para hoje, eu vou abrir até a câmera para ele aqui, né? Oi, Nuno, tudo bem? Olá, Tânia, como vai? Então, tudo bem. Estamos aqui com o Nuno Versas, presidente do Banco Cetelem, né? E como eu estava falando, Nuno, para o pessoal, né, que a gente acha muito importante, como tudo nesse momento de incertezas, de receios, a gente está falando muito sobre a importância da mente sã, o corpo são, a gente se manter são, né? E tentando, com o pessoal do portal, com as pessoas, os profissionais de cada área, discutir assuntos importantes e também saber a sua sensação sobre esse momento. E você, como presidente do Banco Cetelem, a gente está falando muito, hoje nós vamos falar sobre tentar se reinventar, buscar novos caminhos. E um deles é o caminho da saúde financeira, que é tão importante quanto toda a questão da nossa vida, né? Mas primeiro, Nuno, me conta como você sente esse momento, como você está vendo esse momento. Bom, primeiro queria dar os parabéns à Tony, eu acho que este portal, a gente começou a conversar aqui há uns tempos e queria lhe dar os parabéns pela iniciativa, que eu acho que é preciso fazer mais destas coisas. Segundo ponto, para as pessoas que estão escutando, eu sou português, então o meu sotaque às vezes pode parecer meio estranho, mas... É uma gracinha. Eu já estou há muitos anos no Brasil, mas não consigo perder o sotaque. Maravilha. Sobre o momento, é um momento... Eu gosto de ver sempre o copo meio cheio mais do que o copo meio vazio, mais as coisas boas do que as coisas más. Então, num momento complicado, de crise, de preocupação, principalmente num grupo de gente mais velha, onde há um risco mais acentuado até desta pandemia, desta infecção. Eu tenho uma mãe que tem 74 anos, então eu tenho a mesma preocupação. Ele, por um lado, cria essa ansiedade, a gente teve que mudar o nosso estilo de vida, teve que ter algum cuidado adicional, esta questão um pouquinho da separação social para garantir que não há uma expansão da epidemia, desta pandemia de forma descontrolada, que eu acho que o Brasil, e aqui eu conhecendo a realidade na Europa, principalmente na Europa, o Brasil até à data tem tido uma postura correta, em meu entender. Então tem sido uma coisa um pouco mais gradual que permite ao sistema de saúde aguentar um pouco melhor este evento. Em Espanha, na Itália, em França tem sido muito, muito complicado o assunto. Por outro lado, vendo o copo meio cheio, foi uma oportunidade, eu estou a trabalhar desde casa há um mês para cá, há quase um mês. Foi uma oportunidade também de passar mais tempo com os meus filhos, mais tempo com a minha esposa. Acabei por regressar a rotinas que já tinha perdido. Sim. Então, eu acho que a gente tem que tentar aproveitar as coisas boas, pensar nelas e tentar adotar, inclusive, a mudança de alguns comportamentos que sejam bons para nós. Voltei a ler, já não lia fazia tempo, então eu tento aproveitar aqui o melhor da situação. Sim, mas é um tema complicado e é preciso ter cuidado e a gente não pode negligenciar. Eu sei que há aqui muita polaridade entre o que diz o Bolsonaro, o que dizem alguns outros políticos, mas
independentemente disso, é preciso ter cuidado. E a gente tem a obrigação de se cuidar e cuidar os que estão próximos. Exato, essa é a maior preocupação nossa também, né? Exatamente. E como a gente falou agora há pouco, a questão da saúde física, mental, ela é muito, muito importante, continuar tomando os cuidados, usar o álcool gel, se precisar sair com a máscara. Fazemos muitas campanhas que a pessoa possa ter alguém mais novo que vá buscar um alimento, um remédio, que ela não tenha que se expor, a pessoa mais velha não saia tanto, né? Só em último caso, né? E também pensamos muito, mas nós sabemos que também o Brasil, dentro das características também, aqui existe uma questão, a questão financeira é muito delicada, e mais ainda, como a gente fala, o Brasil está envelhecendo, e eu sempre costumo dizer que eu não vejo nenhum problema, né, no envelhecimento, mas sim em como a gente envelhece, né, que envelhecer faz parte da nossa vida, é um ciclo natural da vida, claro, né, mas que a gente deve, sim, se cuidar, se precaver, em termos físicos, em termos emocionais, se preparar para essa fase da vida, né? E mais, agora nós estamos praticamente com 30 milhões de pessoas com mais de 60 anos, e também eu percebi que a gente está também praticamente, eu fui ver os dados, com mais de 30 milhões de pessoas aposentadas nesse momento, foi um crescimento muito grande nos últimos 6 anos, né? Do número de aposentados no Brasil, e acho que a moçada que a gente fala, né, o pessoal do portal, sempre muito ativo, a pessoa que está com saúde, ela quer participar, quer agir, quer fazer, quer viajar, nesse momento não dá, mas quer passear, depois daqui a pouco vai dar, fazer cursos, aprender, são muito participativos, né? Então a gente buscou muito esse tema do se reinventar, como nesse momento tudo está se reinventando, a maneira de trabalhar, claro, a maneira de conversar um com o outro, a tecnologia, a internet está mais presente do que nunca, e o portal, graças a Deus, desde que iniciamos, a ideia era essa a inclusão social através da inclusão digital. Então, ele não tem muros, ele vai para o Brasil inteiro, vai para também Portugal, Espanha, Canadá. E como você acha, nesse momento, quando as pessoas querem muito fazer ou agir, ou mesmo por vontade, ou por uma necessidade, querem trabalhar ou precisam trabalhar ainda, né? Você, como presidente do Banco CTLM, como você acredita que o pessoal aposentado, mais velho, poderia estar... No caso, você trabalha com crédito consignado também. E, claro, a gente se falou muito já do crédito consignado, já houveram muitas visões confusas e delicadas. Eu gostaria que você até falasse mais sobre como você age nesse sentido, o banco, e como a pessoa também poderia usar esse crédito, eu brinco, né? É o dinheiro mais barato que existe no Brasil hoje, e isso eu digo como, né, coordenadora do portal há muitos anos, que é como, talvez, nesse momento, o idoso, a pessoa mais velha, ela pode ser a que talvez esteja e pode agir mais do que muita gente, porque nós estamos num momento que existe uma falta de emprego, muitas pessoas desempregadas, agir para si e para seus filhos, que a gente fala muito, vamos cuidar de nós e do outro. Como você vê essa ideia do uso dessa opção? Sim, tentando pegar um pouquinho no início da sua fala, eu vou voltar a dar o exemplo, como eu disse, a minha mãe também é aposentada, vive em Portugal, mas é aposentada, e ela própria também encontrou este momento. A minha mãe foi professora quando era mais nova e hoje aproveitou este momento para se reinventar um pouquinho, então ela usa o computador dela para fazer algumas explicações a alguns alunos da universidade, então acabou por se reinventar um pouco. Eu acho que, como eu disse há pouco, isto é um momento da pessoa se reinventar e pensar. E ela faz isso por uma questão também financeira, não é só por uma questão de entretenimento e de se manter ativa, mas também financeira. Em relação ao uso do crédito em particular, e eu não quero de forma alguma ficar associado a um conceito de venda do crédito. Eu acho que as pessoas têm que ter sempre, pensar com calma e ter cuidado. Porque é natural, se por um lado o crédito consignado hoje talvez seja um dos créditos mais baratos no mercado brasileiro, sem dúvida, ele não deixa de poder criar aqui um cenário de bola de neve que a pessoa tem que ter cuidado, porque se a pessoa também
usar o dinheiro indevidamente, usar o dinheiro para em vez de algo que faça sentido, para um bem de necessidade ou para um investimento em algum pequeno negócio, seja o que for, e se for apenas para consumir, vai entrar numa bola de neve que vai complicar a vida, não vai mudar a vida. Então eu acho que as pessoas que pensem em utilizar o crédito consignado, por favor, não o façam para fazer consumo. Isso não faz sentido. Mas se realmente precisam desse dinheiro e se realmente seja para fazer alguma coisa pessoal, algum projeto pessoal, como você disse há pouco, fazer algum curso que as entretenha, que as faça sentir-se que aprenderam mais alguma coisa, sem dúvida, eu diria que é um dos créditos mais vantajosos de fazer neste país, ainda. Então, eu diria que esse seria o processo. Esta é a minha fala em relação àquilo que você perguntou sobre a nossa postura sobre o tema do crédito. Primeiro, nós somos uma organização que faz parte do grupo BNP Paribas, que é um dos maiores bancos do mundo, um banco francês, e estamos no Brasil há mais de 20 anos. E claramente para nós, até por uma obrigação tanto da filosofia do grupo como minha e da organização onde nós estamos aqui no Brasil. Tudo aquilo que eu disse é uma verdade. A pessoa deve usar o crédito para melhorar a qualidade de vida, para fazer alguma coisa. Não deve fazer para devaneio ou para algum gasto que não faça sentido. Sim. Então, essa nossa postura de querer sempre deixar entender às pessoas para terem cuidado. As pessoas têm medo dos cartões de crédito no Brasil, no entanto, o cartão de crédito é um instrumento ótimo para a pessoa fazer as suas compras mensais, para se policiar, inclusive, sobre o que gastou ou não, mas se deixar essa dívida rolar, vai ser um problemão. Então, tem que haver um pouquinho desse equilíbrio. Uma das coisas em particular em relação ao crédito consignado, que nós temos investido bastante dinheiro, é para tentar permitir às pessoas poderem fazer os contratos de forma direta. Então, porque eu acho que uma das coisas que o mercado do consignado ainda tem muita participação de agentes que distribuem o crédito consignado dos vários bancos, e quando eles são pessoas corretas e tudo mais, eu acho ótimo, mas infelizmente às vezes há situações em que as pessoas às vezes abusam. Infelizmente o mundo onde nós vivemos tem gente boa, que ainda acho que é a maioria, mas também tem gente menos boa. Sim. E aqui, uma das coisas que nós pensámos sobre permitir às pessoas fazerem isso diretamente no nosso site, ou poderem assinar desde casa, no passado, ou até recentemente, era com o objetivo de facilitar às pessoas um cuidado maior sobre como obter o crédito, mas eu diria que agora, mais ainda, numa situação em que existe esta pandemia, em que a população mais idosa é um alvo, ou tem um risco mais acentuado, e tem que ficar um pouco mais isolada, até isso vai permitir às pessoas eventualmente fazerem isso sem necessidade de um contacto físico. Então, eu digo sempre às pessoas, tenham calma, não comprar. Eu dou um exemplo, estes últimos 30 dias eu também gastei muito menos dinheiro, e isso foi bom, foi saudável. Fez repensar do dinheiro que a gente às vezes gasta que não precisa de gastar. Não? Porque quando sai na rua, tudo, né? A gente é comprar. É verdade. Nós somos uma sociedade muito consumista. Sim, e eu reparei também a mesma coisa, que nesse período a gente ficando mais em casa, se gasta muito menos, claro. Muito menos. Também você repensa, mas quando eu for sair, também não, quando for sair também não vai fazer, né, aquela loucura, agora vou comprar, né, vamos devagar. E como você falou, Nuno, quando você fala muito da transparência, que a gente conversou sobre isso, e eu acho muito importante, o portal também se preocupa muito com isso, de não haver uma fraude, não haver um uso indevido, nem por parte de quem usa, se necessário usar, sim, para si ou para sua família, ou para abrir um negócio, um crédito consignado. Ele é barato, não é por isso, ele é dinheiro e ele tem que ser pago, não sair do equilíbrio, né? E como funciona realmente essa questão dele ser transparente? Então, a pessoa pega, vamos supor, eu mesmo fui ver num aplicativo ou como ela faz a ação do crédito? Como ela faz o pedido? É direto? Por exemplo, nós trabalhamos tanto com os correspondentes bancários, então, no caso do correspondente bancário, nós tentamos controlar, na medida do possível, o correspondente bancário para evitar maus comportamentos.
E aí cabe ao correspondente bancário ser claro para dizer à pessoa quanto a pessoa vai receber na conta bancária, qual vai ser o desconto da folha que vai ser exercido, sabendo que existe um limitador do desconto que é possível ser feito na folha, que é um máximo de 30%, que para mim está absolutamente correto. Sim. Existe também uma opção da pessoa poder contratar um cartão de crédito, que muitas vezes já foi no passado mais ainda mal vendido, em que era vendido como um empréstimo adicional, mas na verdade era um cartão de crédito, que não tem mal nenhum, mas ele tem um propósito distinto, ele deve ser usado para o consumo de recorrente, e se a pessoa decidir tomar esse dinheiro na boca do caixa, é uma decisão da pessoa. Mas ele deve entender que contratou um cartão de crédito. O que é que nós fizemos? Hoje o que nós temos a disponibilizar é, se a pessoa for no nosso website e clicar lá, ela vai receber no botãozinho, ela vai abrir no WhatsApp uma tela, e ela vai pondo as questões e vai-lhe sendo feito os detalhamentos de tudo o que lhe está a ser oferecido. Qual é a taxa do contrato, qual é que vai ser o desconto em folha que lhe vai ser feito e qual o montante que a pessoa vai receber. E se a pessoa, se o cliente realmente quiser aceitar aquelas condições, ele confirma que aceita as condições, vai receber um link, que é um link de uma plataforma oficializada pelo governo, onde ele vai assinar o documento de forma digital. E essa assinatura é feita de forma simples. Ele entra lá e no celular dele ele vai receber um número, que é um token, que é um código, que lhe formaliza que ele assinou aquela CCB. Mas o mais importante é o processo anterior, é o processo em que ele olha e consegue ter no seu WhatsApp, de forma, até caso ele não concorde com alguma coisa, com algum erro que o banco possa cometer, para dizer, olha, o que eu contratei foi isto. E isso para nós é uma das coisas mais importantes, é uma forma de que me permite a mim identificar exatamente o que o cliente contratou, mas ao cliente identificar exatamente aquilo que combinou com o banco. Sim, então isso para mim, isso é uma das grandes vantagens deste mundo mais digital. Sim, mas ter a segurança também, porque eu sei muita gente ainda fala assim, puxa, mas às vezes eu recebo por WhatsApp o que chama hoje de fake news, alguma coisa fake, não é verdadeira. Ela pode ter certeza que entrando, ela vai Se ela for no site da CTLM, o único número que tem é um número oficial. Nós usamos o WhatsApp como poderia ser um call center. Para nós é indiferente. Entendemos aquilo... Perdão. Sim, desculpa. Não, perdão. É até bom você falou de um call center. Se a pessoa ainda tem alguma dúvida e ela quer falar com alguém, eu não quero fazer tudo. Eu penso como eu faria, assim. Às vezes eu não quero fazer tudo no modo online, no WhatsApp. E se eu quiser falar com alguém, quer tirar alguma dúvida, tem como falar no tem um número que é gratuito, é o número do nosso call center, até por uma questão regulatória, nós somos obrigados a ter. A pessoa pode ligar e questionar, ela identifica-se, faz uma validação da identificação da pessoa, se ela é cliente ou não, sendo cliente, dar-lhe-ão o atendimento que ela necessitar. Neste momento, confesso que, por conta de todo este momento, os bancos em geral têm sofrido um pouco de capacidade de resposta no telefone. Sim. Tem evidenciado que às vezes as ferramentas digitais são as melhores. A única coisa que eu peço às pessoas é confirmem que o número que estão a interagir é o número que está oficializado nos sites de cada banco. E aqui não falo só do Banco CTLM, falo dos bancos em geral, para evitar essas tentativas de fraude e de malandragem. Sim, existem muitas pessoas que se abusam e usam disso de maneira... Infelizmente. Né? Então, a gente quer deixar muito claro. E também a pessoa pode simplesmente ligar e trocar uma ideia também. Não fazer de imediato. Eu queria saber... Aquela coisa que a gente gosta, ainda mais o brasileiro também. Eu acredito que o português também, né? A gente gosta daquela coisa da conversa, de trocar uma ideia, de ter uma pequena consultoria. Eu não sei... E será que é realmente assim? Eu quero tirar mais uma dúvida. Ela pode ligar também, bater um papo. Pode. Eu insisto que quando for os dados, a informação, porque ela é transmitida de forma simples, quando a gente fala, eu falo aqui do WhatsApp, mas poderia ser um e-mail, mas fica claro e transparente para a pessoa. Porque às vezes a conversa, eu já tive situações em que infelizmente, às vezes os nossos atendentes entenderam uma coisa e registaram uma coisa que não foi necessariamente aquilo que o cliente queria ou eventualmente o cliente se confundiu.
E quando fica escrito de forma resumida, olha, você vai receber tanto dinheiro em tantas parcelas, é mais fácil, é mais isento, e no final do dia é claro. Eu uso isso para a minha vida também. Eu prefiro uma coisa resumida que está escrita do que uma conversa. Eu gosto de um bate-papo, mas no final do dia, quando estamos a falar de dinheiro e de compras e tudo mais, eu acho que é preciso... Legal, é bom essa dica também, né? Então, e também com o portal, como a gente vai estar interagindo junto, porque eu também parabenizo o Nuno e o Banco Cetelem, que para nós também é muito delicado, e a gente sempre buscou, né, uma empresa, uma parceria, que nós vamos ser parceiros de trabalho, que as pessoas podem se comunicar com o portal também, tirar suas dúvidas, porque nós também acreditamos e prezamos por um crédito consciente, por ações conscientes em todos os sentidos, seja na área da saúde, na área financeira, e querendo, como fala, se reinventar nesse momento, mas no sentido positivo, né? Trabalhando... Fala. Só para uma das coisas que nós fizemos, nós realmente, até para poder entender melhor quais são realmente as preocupações e como é que a gente pode melhorar o relacionamento com o público, principalmente o consignado do INSS, das pessoas que estão aposentadas, nós contratámos um aposentado. Nós contratámos uma pessoa, que é o Luís, que tem sido a pessoa que também nos tem dado um pouco, às vezes, de como melhorar o processo, porque eu concordo que às vezes eu já não sou tão novo assim, mas às vezes essa distância do dia-a-dia dessas pessoas e realmente a questão da idade também, às vezes a facilidade de utilizar ou não os meios mais eletrónicos, ouvir de alguém que está desse lado é para nós importante. Então nós contratamos uma pessoa que faz muito, nos ajuda muito nesse trabalho. Com certeza. Como é o nome dele mesmo? O Luís. O Luís vai ser um dos nossos próximos entrevistados, né? Que a gente vai conversar com ele. Para ele falar mais para a moçada. Ele está também nessa fase de reinventar-se, está trabalhando. Parabenizo por terem também contratado uma pessoa, que é uma das campanhas do portal, né? Contrate uma pessoa mais velha, dê espaço para essa gente, né? Nuno, e tem chegado várias perguntas aqui. Posso? Claro. Puxa vida, tem bastante pergunta aqui. Vamos agora ver que... Eu posso fazer um combinado consigo. Se eu não conseguir responder, a gente vai ter um tempo curto. Claro. As outras perguntas eu terei todo o interesse e disponibilidade para responder a posteriori e para depois, se a Tony quiser dividir. Tá bom? Deixa eu fazer... vamos começar uma. Aqui, bom, tem... Cláudio pergunta... Meu pai já fez um crédito consignado em outro banco. Ele pode fazer outro? Pode. Funciona o seguinte, da seguinte forma. Cada CPF pode, segundo as regras do INSS, ter até 9 contratos distintos que são limitados a um máximo de 30% no total de desconto da pensão. Então, se o seu pai tem uma pensão, vamos dizer, de R$100, como exemplo, a totalidade dos contratos que ele fizer só pode utilizar até R$30 por mês para pagar esses contratos. Os contratos podem ser portados de banco para banco, então se você encontrar um banco que lhe dá uma condição melhor do que aquele que você tinha contratado, você pode pedir a portabilidade desse contrato de um banco A para o banco B. E além disso existe a opção de poder solicitar um cartão de crédito consignado que pode ser usado por mais 5% dessa margem, ou seja, desse mesmo exemplo de R$100, ele poderia usar R$5 para fazer o pagamento do consumo que ele faça com o cartão. O cartão vai ter um limite de utilização. Sim. E aí é um cartão de crédito normal, é um cartão de crédito que ele pode usar no supermercado, na mercearia, onde seja. E sempre de maneira consciente. Mais uma pergunta, vamos ver aqui. Claro. Isso eu não sabia. Kátia, ela pergunta, Kátia Leão, 70 anos, aposentada, professora, há notícias sobre a suspensão do pagamento de consignados dos aposentados? Então, na sexta-feira passada, houve um pedido um pouco esdrúxulo que foi solicitado por um escritório de advogados, que nem sequer é muito conhecido, pedindo, na verdade, acusando um processo contra o Banco Central e contra a União para exigir que os bancos fizessem essa suspensão.
Isso vai ser recorrido pelo Banco Central e pela União. Eu vou dar o meu comentário pessoal, eu inclusive já falei sobre isso na Associação Bancária e com o Banco Central. Essa suspensão desse desconto dessa parcela também pode causar que eventualmente os bancos depois tenham receio de continuar a dar outros empréstimos e suspender, vamos naquele exemplo que eu dei ao Cláudio, dos R$100 de pensão onde ele descontava R$30, a pessoa pouparia R$30 por 4 meses. Sim. Mas, por outro lado, se o banco não lhe der mais empréstimos, porque fica com receio de que isso estruturalmente seja uma mudança radical, eu também não daria mais empréstimos. Então, a pessoa pode correr, poderá haver até menos desembolso do que isso. Sim. Isto é uma opinião pessoal. A postura é, isso houve muita mídia, infelizmente a mídia, e aqui vou-vos pedir desculpa, a mídia neste país abusa, eu acho que o mundo inteiro abusa, e então a gente ouve de tudo, mas é verdade que houve sim um processo que foi instaurado ao Banco Central e que vai ser recorrido, mas de qualquer forma isso teve algum ruído na mídia de sexta-feira para cá. Mas nada mas hoje nada é válido, na verdade. Não, eu também acho que é muita... Bom, a gente tem mais um tempinho aqui, vamos ver. Claro. Bacana aqui também. Ellen pergunta, minha mãe é aposentada e quer abrir um negócio. Ela quer fazer uma entrega de marmita. É possível? Como ela pode começar uma empresa? Aqui eu acho que ela quer uma orientação. Então, aqui eu não sei se sou a pessoa certa para dar. Eu acho que aqui eu não tenho negócios próprios. Eu trabalho para uma empresa, para um banco. Eu acho que a única recomendação que eu faria, e já que a senhora está a colocar o questionamento pela mãe dela, fosse que ela talvez ajudasse a pensar se realmente aquilo que ela gasta para fazer, aquilo que ela quer vender e a expectativa que ela tem de vender, se faz sentido do ponto de vista financeiro ou não. Sim. E tentar ajudar, eu acho que aqui cabe o papel de quem é filho e quem às vezes é mais informado, tentar ajudar a tentar perceber o que é que as pessoas gostariam de fazer para ver se faz sentido ou não, porque às vezes a gente pode gostar de fazer uma coisa e não necessariamente ela faz sentido. Exato. Então, aqui não quero dar conselhos, eu adoro que as pessoas tenham iniciativas, eu também gosto de ter, mas aqui eu evito dar conselhos, mas acima de tudo o único conselho que eu daria era para discutam, perguntem às pessoas mais próximas, ouçam a opinião e avaliem se vale a pena ou não, se faz sentido ou não. Muito bom, e também a gente pode estar trabalhando mais com o pessoal também da área do... pessoal ligado mesmo, ao Estado, ao município, tem agora muitos que trabalham com o Sebrae, a gente também tem contato, quem quiser saber mais, a gente vai abrir um canal também com o Sebrae, empreendedorismo, novos empreendedores, Até acho que essas organizações são mais capacitadas, às vezes, para dar esse tipo de eu próprio, confesso. Essa ponte toda, aqui mais uma perguntinha, Nuno, vamos ver. Claro. Se o crédito consignado atual do meu pai tiver taxas maiores, consigo portabilidade para o CETELEM com taxas menores? Consegue com qualquer banco na prática. Agora, a taxa é preciso ver qual é a taxa que ele tem. Eu tenho as taxas que eu uso que têm que ser ajustadas à minha necessidade de fazer negócio. Se você fizer uma proposta e lhe derem uma proposta que faça sentido, você pode fazer a portabilidade. Se não fizer sentido, pode e deve ou manter a sua situação atual ou procurar mesmo outro banco para ver. Mas normalmente os bancos trabalham mais ou menos com o mesmo range de taxas. Eu acho que nós estamos a trabalhar numa taxa relativamente boa. Estamos a falar de taxas que começam em 1,19, depende muito às vezes do perfil do cliente. Curiosidade, qual é a taxa do mercado? Eu posso errar aqui o número, mas eu acho que as originações que estão a acontecer agora têm uma média de mais ou menos 1,5, 1,6. Então eu estou a tentar fazer taxas de 1,2, 1,3, que são abaixo da média de mercado. E aqui, lá está, porquê é que nós estamos a tentar fazer isso? Porque este processo digital, por um lado, também tem menos custo para mim. Eu não quero ficar com a margem maior, eu quero dar o benefício, porque eu tenho menos custo quando eu consigo fazer um contrato direto com o cliente de forma digital. Não há papel, não há correios, evita uma série de custos operacionais que permite a gente ajustar. Isso. Sim,
Bacana. Mas claramente pode fazer isso sim, seja connosco, seja com qualquer outro banco. Acho que é uma boa opção de olhar para essas taxas e testar. Tá, e o que eu acho, mais uma vez, muito importante é deixar claro, tanto você, Nuno, como presidente do Banco Cetelem, e todo o grupo Cetelem, e nós, do portal, que a gente está trabalhando realmente para fazer o bem. Está trabalhando Exato. Criar uma possibilidade da pessoa, como você falou, não só, não para criar uma bola de neve, pelo amor de Deus, para piorar, mas sim para ou ela interagir, ela querer fazer alguma coisa, comprar alguma coisa que ela precisa, realmente, participar com sua família, em algum momento ela está, assim, criando uma condição melhor para a sua vida, e não recebendo uma, como é que fala? Exatamente. Não, criando uma situação que vai complicar, porque esse momento já é bastante delicado, e por isso a gente está feliz de estar junto, e falo mesmo, de muito coração, que é para resolver, para fazer, por isso que até essa ideia de empreender, agir, participar, como o Nuno fala, ver se faz sentido, procurar um cenário, procurar família, amigos, e com certeza eu mesmo já tive algumas ideias, e quem quiser também com você, com o banco, com a gente, está trocando, porque é possível você fazer pequenos negócios, com certeza. Pegar via WhatsApp, motoboy, divulgar, o portal vai ter um espaço aberto, já tem, né, o mural de serviços, vai ter um mural maior para quem quer empreender, quer fazer, e começar com algum capital, entender? Não, e épocas de mudança, mesmo que sejam por situações um pouco mais complexas, também geram oportunidades. Eu tenho visto, por exemplo, muito dos motoboys aqui na cidade de São Paulo tem aumentado o volume de negócio, porque surgiu a oportunidade, as pessoas estão... Então, há coisas, a pessoa tem que se reinventar. E aqui... É ver o copo dentro, como você falou, é ver o lado... E aqui eu estou já há 12 anos no Brasil, para terminar um pouco a minha fala. Aqui eu tiro o chapéu e tenho muito respeito pelo brasileiro em geral, porque eu acho que o brasileiro tem uma capacidade de enfrentar situações de crise bem melhor, eu diria, que, por exemplo, um português. Em Portugal nós somos um pouco mais do fado, mais fechados, mas o brasileiro tem uma... Então aqui vamos ter algumas situações mais complicadas, sim, mas eu acho que o Brasil, nesse aspecto, é bom para fazer um retorno à normalidade de forma mais rápida e até mais alegre. Exato. É uma das coisas que eu gosto muito no Brasil. Eu também acho, Nuno. Também. Então, olha, eu te agradeço de montão. Eu que agradeço. Por estar aqui com a gente, e com certeza as pessoas vão ter mais dúvidas. E o que você acha legal, Nuno? Eu deixo um e-mail seu, eu deixo... Sim, eu peço o seguinte, se depois você puder enviar as questões para a Tati, que organizou isto do lado do banco, ela vai consolidar e a gente responderá, e depois você, se puder distribuir as respostas, eu tenho todo o carinho, até podemos responder diretamente às pessoas se achar por bem. Aí eu deixo o seu critério. Tá bem? Bom. Então fica claro. É bom as pessoas saberem que todo mundo vai ter sua resposta. Com certeza. Todo mundo vai ter sua resposta. Transparente, muito... Obrigado. Assim, né, como a empresa que você trabalha, a Cetelem. Então, isso me deixa muito feliz, muito tranquila, da gente estar falando sobre essa questão. Certo. E espero que a gente venha a passar por essa situação como um todo, a questão do corona, também, de uma maneira, como você falou, gradual, e que e vai haver uma recuperação e uma descoberta de uma vacina, já está... Exatamente. Isso vai passar, né? Eu acho que, como você sente no meio, assim, que vai passar, vai passar com certeza. Eu acho que o timing não é propriamente uma coisa que você liga e desliga, não vai ser assim, mas vai acontecer de forma gradual. Vai haver algumas oportunidades, vai haver algumas coisas menos boas, mas que no final do dia faz parte da vida. Aqui só for uma escala meio global, mas na verdade... E o importante é a gente equilibrar, né? Manter o equilíbrio. E ter cuidado. E ter cuidado. E estar perto. A gente gosta e estar junto, né? E que bom, Nuno. Então, mais uma vez te agradeço e... Obrigado eu pelo convite. Obrigado. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar. Com certeza. Né? E
Bom, obrigado e obrigado a todos que estão na live e vamos falando com certeza. E eu faço questão de responder a todas as perguntas que possam ter. Está bem? Obrigada, Nuno. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Um bom resto de dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Adeus. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal do portal. Agradeço a participação de todos que assistiram e espero que tenha dado uma ideia, uma luz de como a gente se reinventar, buscar novos caminhos e, como o próprio Nuno comentou, de maneira consciente, de maneira cautelosa e que tragam benefícios para a nossa vida, seja na parte física, mental, financeira, emocional, em todos os sentidos. E espero que a gente tenha levado boas informações, um bate-papo gostoso, muito sincero, né? E logo, logo a gente vai estar junto de novo. E obrigada a todos que nos assistiram. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.